Boa noite, pessoal. Está começando mais uma reunião do NEFI e hoje a gente está sobre a temática de História do Cristianismo, que é uma matéria que eu amo do fundo do meu coração e eu gosto muito do envolvimento de vocês aqui também com ela. Hoje é um dia especial porque a gente está encerrando uma era, né, que é a Era dos Mártires, e a gente ficou bastante tempo aqui nela, né? E hoje está encerrando ela, está sendo muito legal, porque eu consigo ver coisas que a gente aprendeu junto, que a gente comentou junto e tudo mais. E hoje a gente está encerrando ela. Então, antes de começar, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que conseguiu entrar na reunião ao vivo, por aqueles que não conseguiram, mas que vão assistir em outro tempo no YouTube. Eu sei que essa mensagem ela é poderosa e ela vai chegar no coração das pessoas quando for o tempo oportuno. Então, eu te peço para que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me dar mais do seu conhecimento, que eu possa transmitir esse tema com leveza e mostrar um pouco da sua glória através dos estudos. Então, no meu oro, eu agradeço. Amém. Então, hoje, a gente vai falar sobre a Era dos Mártires, o triunfo final, só que eu dividi essa aula em duas partes, por quê? Recapitulando um pouquinho de onde a gente parou, o cristianismo, deixa eu só aceitar alguém aqui. Vou admitir as pessoas na reunião. Então, a gente estava falando. Eita, tem mais gente. Só um minuto. Pronto. Voltando aqui. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre perseguição contra os cristãos, e a gente aprendeu o seguinte: por que o primeiro tópico está escrito perseguição relativa? A gente entendeu que existe um senso comum, né, de que o Império Romano perseguia os cristãos, de que não havia liberdade religiosa dentro desse governo, mas essa não é uma verdade completa. Existiram imperadores que, de fato, perseguiram os cristãos, mas o Império Romano já desfrutou de muitos tempos de paz também, né? Então, a última perseguição que a gente viu foi sobre Décio, e depois desse tempo, é como se os cristãos estivessem experimentando uma certa paz nesse momento, né? E essa perseguição é relativa por quê? É, até o momento, né, não era um crime ser cristão, ou existia uma perseguição sistemática aos cristãos pelo fato de serem cristãos e acreditarem em Deus, por exemplo. O que acontecia é que Roma tinha toda uma estrutura política que fazia algumas vezes, né, na verdade exigia, em alguns momentos dos cristãos, às vezes, negarem os seus princípios, por exemplo, as cerimônias públicas, cerimônias políticas, né? Você precisava, em algum momento, prestar uma honra para o imperador, ou prestar honra aos deuses do império, né? Então, às vezes, o cristão ele não tinha nenhuma acusação, nem pela sua fé ou por algo que havia feito, mas nesse momento ele acabava recebendo uma certa condenação por não se curvar diante do império, né? Então, essa perseguição ela acontecia, mas ela não é da forma como o senso comum entende ela, né? E a gente precisa saber pontuar que existiram momentos específicos em que isso aconteceu na história, tá bom? Existiam alguns rumores a respeito dos cristãos, principalmente porque as reuniões dos cristãos são cheias de simbolismo, né? A questão do vinho, do pão, batismo, né? Isso não era algo comum de você fazer, por exemplo, em memória de alguém que morreu e ressuscitou. Você chamava o corpo de Cristo, o pão de corpo de Cristo e o vinho de sangue de Cristo. Então, isso gerava muita polêmica e começaram a surgir rumores a respeito dos cristãos, né? Os cristãos eram considerados como canibais, eram considerados como ateus, né? Porque os deuses do império, eles eram materializados ali na figura de status, por exemplo, né? E como os cristãos eles não faziam essa adoração pública e o povo não podia ver quem era o Deus dos cristãos, eles entendiam que os cristãos não tinham fé. Então, vários rumores foram espalhados a respeito dos cristãos, e
a fé, ao mesmo tempo, ela está se disseminando, porque mais pessoas estão tendo contato, né, com a fé cristã, as pessoas estão se dispersando pelo mundo, várias pessoas estão se convertendo ao cristianismo, e ao mesmo tempo ali, naquele emaranhado de filosofias, várias filosofias estão crescendo junto com a fé cristã, estão trazendo aí quase que uma aliança, né, entre a filosofia grega e a fé cristã, que em muitos pontos isso foi muito positivo, mas em alguns pontos isso foi péssimo, né? Então a igreja se viu na obrigação de fazer alguma coisa para manter essa fé, né? Ter essa segurança de que não importa onde a igreja esteja, ela sempre será a mesma igreja e ela acreditará nos mesmos pontos principais. Então a igreja vai desenvolver a apologética, como nós já falamos aqui, que é um sistema de defesa mesmo, teológica, a respeito da fé cristã, ou seja, os pais da igreja, né, como são chamados, ou pessoas que estavam ali numa veia mais intelectual, eles vão começar a discutir teologia, a estabelecer muito bem o que a igreja deveria ler, o que a igreja deveria cantar, né, e o que a igreja deveria acreditar. E aí surge o que a gente chama de igreja católica ou ortodoxia cristã, isso vem muito aí na figura dos credos, das canções, das orações. Então, a igreja ela começa a unificar a sua forma de acreditar, e isso foi muito positivo para a igreja, né, para continuar aí na tradição dos apóstolos e não perder as suas crenças fundamentais da fé cristã. Então, a gente parou por aqui, né, e a gente estava estudando um pouquinho sobre os pais da igreja, os mestres da igreja, como que o cristianismo foi tão bem fundamentado dentro do mundo intelectual e como esses homens deram a vida mesmo, né, para defender a fé e entrar dentro desse mundo da filosofia para mostrar que Deus também estava presente ali na ciência e que ele poderia ser glorificado ali. Mas a primeira parte dessa aula ela vai se dedicar a uma coisa que a história do cristianismo não faz tanto, né? Eu fiquei muito feliz assim quando me deparei com esse capítulo aqui. O livro que eu estou utilizando para a gente discutir a respeito do tema é o História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez, e ele tem um capítulo específico falando sobre a vida cristã. Então, depois de discorrer vários capítulos falando sobre pais da igreja que estudavam direito, filosofia, ele começa a falar sobre a base cristã. E a primeira constatação que ele chega é: a base da igreja cristã sempre foi de cristãos comuns. Na verdade, esses cristãos que a gente fala, que a gente estuda, Eusébio, Orígenes, eles eram a exceção, né? Os cristãos mais intelectualizados, eles eram poucos, se a gente for contar sobre os que tinham se convertido mesmo. É claro que a gente não está desmerecendo o trabalho deles, até porque o que a gente tem hoje é graças a isso, mas o Russo está falando que a base da igreja ela é de cristãos comuns, né? De cristãos que tinham empregos comuns, de cristãos que eram pobres, de cristãos que a gente talvez não vá saber nem o nome dessas pessoas, né? E ele chama atenção também para alguns relatos, até mesmo bíblicos, né, de Jesus se encontrando, indo atrás de pessoas inválidas, pescadores, prostitutas. Existiam muitos cristãos que ainda eram escravos, carpinteiros, pedreiros, ferreiros, enfim. E há uma observação importante que é o seguinte, né, quando há essa efervescência aí de outras filosofias, os intelectuais cristãos, eles tendem a fazer a fé cristã coexistir dentro desse mundo, né? Entender que, olha, Deus é o Deus da ciência e a gente vai colocar o nosso ponto, né? Que a gente está fazendo filosofia ou fazendo teologia debaixo aqui da obediência de Deus, mas a gente não precisa ser inimigo e tudo mais. E o Rusto, ele traz uma abordagem diferente desses cristãos comuns, que é exatamente o fato de que eles, na verdade, não acreditavam, em alguns momentos, né, demonstravam não acreditar tanto na conciliação entre os propósitos do império e os propósitos de Deus. Então, algo que foi muito interessante na vida dos cristãos que são mais expoentes, assim, né, é essa questão de trazer um acordo, né, com os outros tipos de filosofia, e ver que elas poderiam existir. Mas o papel que também foi importante desses cristãos comuns é o papel de fazer também a oposição, a antítese, né? Eu li um texto recentemente muito interessante que
a ideia do autor do texto era falando assim, que a gente está tentando tanto fazer diálogo com as coisas que a gente vê aí fora, que às vezes a gente esquece, né, que a Babilônia é para ser destruída, né, que às vezes existe uma inimizade mesmo. E esses cristãos comuns, eles de fato levavam essa fidelidade até o fim, né, para mostrar que o propósito, que o reino de Deus era um reino diferente daquilo que eles estavam vivendo. Então, eles têm papel fundamental na história da igreja também. Como que esses cristãos prestavam culto ao Senhor, né? Primeira coisa que eu trouxe é nas casas particulares. Então, às vezes os irmãos se disponibilizavam em suas casas e havia ali a reunião dos cristãos. O culto, como é que ele acontecia nesse momento? Ele era um culto para batizados, e por que a gente fala isso? O culto, ele era entendido em dois momentos, né? Primeiro, você teria ali a celebração da palavra, né, as orações e tudo mais, e no segundo momento seria o momento da comunhão. Então, por exemplo, a Santa Ceia era ministrada, havia também uma refeição em que cada um levava uma coisa, só que nesse momento as pessoas entendiam que só quem podia participar eram os batizados. Então, os cultos, eles englobavam todos os convertidos, mas somente os batizados poderiam participar do culto por completo, né? O culto acontecia sempre no primeiro dia da semana. É importante que a gente pense também o motivo disso, né? O motivo dos cultos nesses primeiros séculos era a ressurreição. Então, o culto era de celebração. O Rusto Gonzalez até fala em alguns momentos, né, que o objetivo do culto não era ficar muito lembrando, né, da Sexta-feira da Paixão, da morte, do terror, não. Ele era um momento de você realmente encontrar as pessoas e dizer que bom que Jesus ressuscitou e que ele é vivo. Então, o culto, ele tinha esse caráter, né? A comunhão era em tom de celebração, então as pessoas se reuniam para comer, né? Faziam ali um banquete, de acordo com as condições que eles tinham, e celebravam Jesus, celebravam a vida de Jesus e repartiam isso uns com os outros, né? Depois de um tempo, essa comunhão passou a ser sem refeição, porque começam a surgir novamente boatos contra os cristãos, né, que eles eram pessoas devassas, que faziam festas e não entendiam o propósito do culto, e os cristãos acharam por bem tirar aí um pouquinho desse momento de tanta celebração, mas certo é que os cultos, eles continuaram, assim, com um certo tom de alegria, assim, mas eram assim que eles eram feitos, do jeito mais comum. O segundo tópico da prestação de culto que os cristãos dos primeiros séculos faziam eram as famosas igrejas das catacumbas. E existem algumas interpretações, né, de que as catacumbas, a gente sabe que elas eram como se fossem túmulos, né, onde foram sepultados algumas pessoas. Mas dizem, né, que as catacumbas eram lugares em que os cristãos se reuniam quando eles estavam fugindo do império, fugindo da perseguição. Isso é verdade? Sim, mas não na sua totalidade. Por exemplo, quer dizer que todo culto que era celebrado nas catacumbas era por causa de algum cristão que estava sendo perseguido? Não. Até porque as catacumbas, elas eram de conhecimento do império, né? Elas não eram um lugar, assim, subterrâneo, que ninguém sabia onde é que era. Eram lugares de sepultamento, né? Então, às vezes os cristãos, eles escolhiam prestar o culto nas catacumbas de forma voluntária, especialmente se aquela catacumba foi um lugar onde foi sepultado algum mártir que era muito importante para a igreja. Então, eles entendiam que aquele momento era uma forma de eles estarem unidos com os heróis da fé. Então, a gente vai ver que a igreja primitiva, ela tem muito essa questão de honrar a memória dos antepassados, especialmente daqueles que tiveram exemplos de fé. A gente não vê tanto isso na doutrina protestante, eu acho que quem incorporou isso melhor foram os católicos romanos, mas é certo que a igreja dos primeiros séculos, elas tinham essa questão, né, de seguir o exemplo, de estar cada vez mais unido mesmo com as pessoas que morreram e que serviram de exemplos para ele, né? Nesse momento, então, surge o que hoje a gente conhece como festa dos santos, né? Ah, dia de São isso, dia de São aquilo, né? Como que isso começou? Então, a origem das festas dos santos, elas começam a partir do dia em que esse santo, considerado santo, né, como exemplo, morreu. Então,
Eles marcam aquela data e anualmente eles vão comemorando isso. Então, eles comemoram não o nascimento da pessoa, mas o martírio, né? Então, cada vez que um devoto, por exemplo, vai festejar a festa de alguém, ele vai se lembrar da memória daquela pessoa ou da importância da entrega daquela pessoa para a igreja. Então, esse é o significado aí da festa dos santos, né? Celebrar o martírio. Então, é interessante que o martírio para o cristão ele não tem esse viés de sofrimento, de afastamento, de tristeza. É como se a pessoa, e de fato é, né, nós cremos assim, ela está mais próxima do Senhor, né? Ela se entregou, ela cumpriu a missão dela. E estar perto dessas pessoas era um sinal de eu também quero cumprir a minha missão. Então, era assim que eles comemoravam. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma catacumba, onde eles começaram a fazer algumas inscrições artísticas, né, para demonstrar mesmo a fé deles, fazer alguma referência com tanto a vida do mártir quanto a fé cristã também. Então, é muito interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar nenhuma catacumba, mas eu espero que Deus me dê essa oportunidade, porque eu tenho muito desejo de ir nesses lugares e estar mais perto, né? Eu acho que só aprender já é muito bom, né, para quem aprecia o conhecimento, mas eu acho que estar ali, sentir, pelo menos imaginar um pouco do que foi aquilo, deve ser uma coisa mágica. Então, fica aí também a sugestão para você que quer ir, vamos ir. Surge o questionamento, né? Se a gente sabe que os cultos eles eram para cristãos convertidos, né? Metade era convertido e batizado e a outra metade era só convertido. Você não tinha muito relato, por exemplo, de descrentes participando de cultos. E aí fica o questionamento, né? Como é que essa igreja evangelizava então? Então a gente já sabe que o culto não era exatamente o lugar de evangelizar, como a gente tem hoje nas igrejas protestantes, cultos evangelísticos, culto de avivamento, culto na praça, culto aquilo. Isso não era um costume da igreja primitiva. Na verdade, eles evangelizavam de forma sistemática, sim, mas fora da reunião dos santos ali, né? Então, uma forma que eles tinham de evangelizar. Disputas em escolas, então, cada convertido intelectual ou mestres da igreja que a gente estudou, por exemplo, eles iam para suas escolas, para suas cátedras e começavam a discutir com outros intelectuais até chegar na questão do convencimento mesmo, né? E eu creio que também seja uma obra do Espírito Santo. Provar pela lógica e mostrar mesmo a ética cristã através desses pensamentos. Segunda forma de evangelização, através dos testemunhos, né? Então, o fato de você, às vezes, ser um testemunho ocular daquilo que estava acontecendo, né, de alguma cura, de algum martírio, era muito edificante para quem escutava, né? Então, muitas pessoas passaram a crer em Cristo, se converteram à fé cristã, através de ouvir uma história ou de testemunhar algum fato que aconteceu. O terceiro ponto é alegria e firmeza no martírio. Isso aqui, sim, era muito comum, né? Principalmente quando algum cristão era condenado à morte, né, a ser enforcado, a ser queimado, que seja, isso era feito publicamente. Então, muitas pessoas viam essa cena, viam que aquele cristão, embora ele estivesse ali em chamas, né, com o corpo entregue para ser queimado, destruído, esquartejado, ele estava feliz porque ele estava encontrando o Senhor. E existem relatos de martírios, né, que as pessoas de fato sentiram a presença de Deus, que viram algo caminhar no meio do fogo. Então, assim, né, como não ter o coração completamente arrebatado por essa história? Então, a evangelização, ela acontecia, assim, de uma forma bem profunda, aí com essas histórias. Tem um quarto ponto também que é sobre os milagres dos cristãos. O Gregório Taumaturgo, perdão, ele foi um cristão que ele foi muito conhecido por alguns dos seus feitos. Diz a história, né, a tradição, que o Gregório, era para eu ter colocado uma imagem aqui, mas eu não consegui, que o Gregório, ele curava algumas pessoas, isso conta aqui na história, que uma vez, tem uma história muito famosa dele, né, que uma vez ele conseguiu controlar correntes de rios, né, que estavam transbordando ali perto, e as pessoas conseguiram ver aquilo, então, sabiam que ele estava fazendo aquilo pelo nome de Deus e tudo mais, então, isso foi algo estrondoso para quem conseguia ver aquela cena, e, de fato, saber que nenhuma força humana poderia fazer aquilo, senão
o Senhor. Sobre a arte cristã, coloquei aqui um exemplo, né, das catacumbas, né? Elas eram feitas tanto nas catacumbas quanto nas igrejas também. Então, entrar na igreja, né, era algo que precisava necessariamente ser simbólico para um cristão, né? Você precisava saber a quem você estava cultuando, né? O segundo tópico que eu coloquei era para estar escrito simbolismo, perdão. Simbolismo da comunhão. Então, você vai ver várias imagens, várias pinturas, desenhos que estão simbolizando a mesa, os cristãos partindo do pão, né? Então, para mostrar mesmo como que esses momentos eram importantes para a igreja. Outros tipos de artes também que eram feitas eram relatos emblemáticos da Bíblia, por exemplo, a Arca de Noé, Adão e Eva, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, essas pessoas eram, essas passagens, né, na verdade, eram narradas dessa forma artística mesmo, como se fosse um memorial, para as pessoas não se esquecerem. E, por último, o peixe. Eu trouxe aqui a questão do peixe, porque é muito famoso que se entenda que o peixe é uma figura de Cristo e tal, e às vezes as pessoas não sabem por quê, às vezes entendem que é pela figura mesmo do peixe como alimento e tal, mas o que a gente tem, né, como verídico mesmo, é que talvez esse peixe ele poderia, ele é um dos símbolos cristãos mais antigos, né, e ele se deriva da palavra grega, que é peixe, né, e tem as iniciais aí, como vocês podem ver na tela, que é parecida com as iniciais de Jesus Cristo. Então, na verdade, essa é iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, a mesma grafia, vamos dizer assim, dessa palavra também poderia servir para essa escrita de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, esse peixe era usado aí como um código mesmo para representar Cristo. Algumas pessoas acreditam também, né, algumas narrativas de que talvez os cristãos usavam essa forma para se comunicar com outros cristãos em ambientes de perseguição e tudo mais. Então, a história da arte cristã, ela é muito diversa. Os cristãos buscaram várias formas, né, de se expressarem artisticamente e de glorificarem a Deus com isso também. Saindo do lado bom, né, do lado que floresce, agora vamos para a parte da grande perseguição e o triunfo final. Como eu falei, a igreja estava desfrutando de uma certa paz, mas no final dos tempos aí, a igreja vai passar pela pior fase da perseguição, que é a perseguição sobre o imperador Diocleciano. O Diocleciano, ele não começa, né, com aversão aos cristãos. O Diocleciano ele estava governando junto com a outra pessoa, que era o Maximiniano, e os dois tinham o título de Augusto, né? E os Augustos eles deveriam ser governados por Césares. Então, o Diocleciano ele tinha um César a quem ele deveria prestar contas, que no caso era o César Galério. E o Galério, sim, era um imperador, né, que ele tinha aversão a cristãos. Então, embora o Diocleciano ele seja um bom político, ele era um bom administrador, só que ele confiou tanto no Galério que ele deixou, né, se corromper por isso. E ele começa, então, a ser convencido a perseguir os cristãos. E no fim da sua vida, até mesmo ele chega a se abdicar do seu cargo. Como é que isso começa, então? Tende a imaginar, né, que essa história ela tenha começado, o que a gente tem de registro, é que essa aversão do Galério com os cristãos começou no exército, né, porque os guerreiros do exército, eles tinham as suas cerimônias, né, a sua marcha, honrarias a Roma, e em uma dessas honrarias eles deveriam prestar sacrifícios e idolatrias, tanto ao imperador quanto aos deuses romanos também. E os guerreiros cristãos não aceitavam fazer isso, né? Então, alguns cristãos, eles tentaram abandonar o exército, né? E eles, por causa dessa prática, passaram a ser vistos como cristãos rebeldes, né? Depois disso, o Galério começa, então, a convencer o Diocleciano de expulsar alguns cristãos das legiões, entender que os cristãos não deveriam frequentar o exército romano, que Roma não deveria ser corrompida com esse povo, né? Os cristãos começaram a ser muito mal falados por causa disso. Até que em 303, o imperador ele vai lançar um édito que vai obrigar a demolição de edifícios cristãos, destruição de livros sagrados e privação de direitos civis. Então, a perseguição sistemática começa nesse momento, né? Então, você tem
uma gama de igrejas sendo destruídas, né, locais de culto sendo destruídos, livros sendo queimados, sendo pegados à força, né, as pessoas sendo obrigadas a devolverem os livros, os cristãos passaram a ter seus direitos cerceados, né, eles não podiam participar das decisões políticas, eles eram vistos como escravos, né. Depois disso, ainda há uma ordenança para que eles prestassem sacrifícios públicos, né, e quanto mais eles se recusavam, mais eles eram torturados, né, perseguidos, às vezes não mortos, mas às vezes faziam algo, né, para flagelar o corpo. Então, os cristãos começam a sofrer mesmo nesse momento. Alguns líderes cristãos começam a ser presos, né, vão para as prisões, e as prisões, a gente sabe, né, as prisões romanas, elas não eram como as prisões de hoje, eram calabouços mesmo. Então, a perseguição, ela começa a acontecer de uma forma muito triste, muito severa. E os cristãos que conseguiam fugir, eles se refugiam ali no território persa. Então, existiu ali a Pérsia, vamos dizer assim, é um território que serviu como uma mãe ali para os cristãos nesse momento, que é onde eles conseguiram achar o seu refúgio. Depois, né, dessa gama de atitudes para a condenação dos cristãos, quando o Galério ele estava ali prestes a morrer, né, ele vai lançar um edito de tolerância. E esse edito diz assim, ó, em particular, procuramos que os cristãos que abandonaram a religião de seus antepassados voltem à verdade, porque tal teimosia e loucura possuíram aqueles que nem sequer seguiam seus costumes primitivos, mas fizeram suas próprias leis e se reuniram em grupos distintos. Movidos por nossa misericórdia a ser benévolos com todos, cremos justo estender a eles também o nosso perdão e permitir-lhes que voltem a ser cristãos e que voltem a reunir-se em suas assembleias, contanto que não atentem para a ordem pública. Então, no final ali de sua vida, o Galério vai lançar esse edito de tolerância a respeito dos cristãos, mas mesmo assim a gente sabe que ali porque o Império Romano, embora ele tivesse ali alguns Césares e alguns Augustos, ele era governado por regiões, né? Então existiam regiões que a perseguição, infelizmente, continuava acontecendo. Mas o Galério, ele lança, né, esse édito aí, e ele morre 5 dias depois. E, assim, antes de morrer, né, ele se arrepende de ter sido tão cruel com os cristãos, mas né, até esse arrependimento chegasse, ele já tinha causado muitos males aí para os cristãos. Qual que era a situação dos cristãos? Então, esse édito ele vai pôr fim à perseguição sistemática contra os cristãos, vão se abrir aí prisões, cárceres, calabouços, pedreiras, e aí vai brotar desses lugares uma torrente de pessoas que foram maltratadas, que foram flageladas, mas elas estavam, assim, convictas do que elas estavam fazendo, né? Convictas de que realmente valia a pena sofrer pelo nome de quem elas estavam sofrendo. Uma dessas pessoas, gente, que eu tenho que citar, né? Eu gosto muito de citar os relatos dos mártires. Existem muitas lendas sobre os mártires, né? Muitas histórias que foram contadas e, às vezes, algumas histórias que não foram confirmadas, mas uma dessas histórias eu gosto de contar, principalmente pelo fato de ser uma mulher, é a Santa Catarina de Alexandria, e diz assim a história dela. A Santa Catarina de Alexandria é aquela a qual as rodas com facas com que os pagãos trataram de matá-la, voltaram-se contra os seus carrascos. Ademais, conta-se que Catarina sustentou um debate com os filósofos pagãos de Alexandria e resultou por vencedora. Por fim, foi decapitada. Aqui, nessa imagem, né, vemos com seus símbolos tradicionais, a roda, a espada e a palma do martírio, vencendo ao paganismo. Então, ela sofreu uma tentativa, a primeira tentativa de morte dela foi com rodas afiadas, né, e com espadas, e conta-se a história de que essas rodas e espadas se voltaram, né, contra os seus acusadores, e enfim. Essa é uma das histórias que se contam aí sobre os mártires nesse momento, que eu achei por bem trazer aqui para a gente ter um pouquinho de conhecimento do tipo de literatura, né, que era produzida e que nós temos acesso até hoje sobre isso. Bom, segundo a doutrina romana, né, ela não era a política ela não acontecia de forma hereditária exatamente. Na verdade, os Augustos, né, e Césares, eles tinham o poder de escolher quem que seria o sucessor, né?
E o Diocleciano, ele estava ali também perto de morrer, e ele tinha escolhido Constantino. O Constantino, quando ele chega ali ao poder, ele começa a manter uma política de paz em Roma. Então, esse édito que tinha sido publicado ali pelo Galério, o Constantino meio que vai caminhar de acordo com essa política também. O Constantino, até então, ele não tinha o poder, ele não tinha a ambição, né, de lutar por poder, assim como Galério. Mas, em certo momento, ele é convencido de que ele deveria sim. Então, ele marcha sobre Roma e ele vai tomar o poder do Magêncio. O Magêncio, ele era também alguém que foi votado, né, e escolhido para ser um dos governadores ali de Roma, um dos augustos. E o Constantino, então, ele vai tomar o poder, ele se torna, então, o único imperador de Roma nesse momento. E nessa batalha que o Constantino vai depor o Magêncio, né, existem duas narrativas de escritores que a gente vai se dedicar aqui a ver. A primeira é a narrativa do Lactâncio, que diz que quando Constantino estava prestes a ir nessa batalha, ele tem um sonho, e nesse sonho ele recebe uma ordem que ele deveria pôr um símbolo cristão sobre o escudo dos soldados. E o símbolo cristão é esse aqui que a gente está vendo, que é chamado de Lábaron. E na segunda narrativa, que é do Eusébio, né, um grande historiador aí para nós cristãos, Eusébio de Cesareia, diz que, na verdade, o Constantino, ele recebeu uma visão que apareceu nas nuvens, que estava escrito: com esse sinal vencerás. E o sinal era esse também. Então, seguindo a visão tanto do Lactâncio quanto do Eusébio, é certo que o Constantino recebeu algum sinal de que ele deveria colocar esse sinal, né? E esse sinal, ele é um sinal, é chamado de o Lábaro de Constantino, e ele pode ser interpretado como um monograma que consiste na superposição do X e do P. O X e o P são as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. Então, entende-se que, de certa forma, o Constantino tivesse levado o nome de Cristo, né, para a batalha, e que, por causa disso, ele acabou vencendo essa batalha, né? Não vou entrar no mérito, né, do que você acha sobre isso, tal. Certo é que isso é o que a gente sabe sobre o Constantino e sobre o Lábaron que foi colocado ali, né? Eu vou ler um trecho aqui que o Justo Gonzalez falou para finalizar. Diz assim, ó: alguns historiadores modernos assinalaram muitos outros indícios que nos dão a entender que, embora fosse possível que já nessa data Constantino se inclinasse em direção ao cristianismo, ainda continuava adorando ao sol invicto. A realidade é que a conversão de Constantino foi um longo processo que narraremos posteriormente. Então, até esse momento, o que a gente tem é esse símbolo do Constantino, né? E, de fato, há alguns indícios e declarações, enfim, que indicam que o Constantino, ele, de fato, se inclinou à fé cristã. Agora, sobre a conversão de coração do cristianismo, eu acredito que esse é um ponto que ninguém pode tocar, né? Porque não há uma declaração clara e, enfim, né? Cabe a nós ficar com os fatos. Então, encerro minha participação por aqui. E certo é que, durante o Império, em que Constantino esteve no poder, a igreja, de fato, desfrutou de paz em todo esse momento, encerrando, assim, a Era dos Mártires. Então, a Era dos Mártires, ela encerra dessa forma, com o impacto mesmo do Constantino como imperador, e trazendo mesmo essa aproximação com a fé cristã e, de certa forma, né, uma liberdade maior dos cristãos com a fé cristã. E aí, eu falo uma liberdade maior dos cristãos com a fé cristã, porque os cristãos, eles já eram cristãos, já eram confessionais, mas no domínio público não, né? Nem sempre eles poderiam praticar as suas obras em público. Então, foi muito importante isso para os cristãos. E aí fica o questionamento, né? Que a gente está falando o tempo inteiro de uma igreja que está caminhando bem, uma igreja que está crescendo muito, né, durante os momentos de perseguição. Entende-se que a igreja cresce mais nos momentos de perseguição. E agora, né, com Constantino no poder, inaugura-se um novo tempo, né, a Era dos Mártires acaba, em que a igreja, na verdade, ela está enfrentando um novo desafio, que, segundo Justo Gonzalez, até poucos meses antes, os cristãos estavam se preparando para o martírio,
né? Eles estavam pensando que tipo de morte eu vou ter e como eu vou glorificar a Deus com isso. E agora eles estão recebendo do imperador mostras de simpatia e apoio sempre crescente. O que sucederia quando aquelas pessoas que serviam a um carpinteiro e cujos grandes heróis eram pescadores, escravos e criminosos que haviam sido condenados pelo Estado se vissem rodeados de bonança e do prestígio do poder imperial? Então, a gente vai. Isso aí é assunto para os próximos capítulos, né, para as nossas próximas aulas. Eu encerro por aqui a Era dos Mártires, né? Eu espero que tenha sido uma excelente aula para todos, que eu tenha me feito entendida e clara quanto ao que consegui compartilhar. E vou encerrar minha exposição por aqui. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. E aí eu queria saber de vocês, né, que estão aqui na reunião, se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a exposição. Eu não separei questões dessa vez para trazer, eu queria que fosse mais livre mesmo. Vou deixar aberto. Quem quiser falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha aí para eu sinalizar que você quer falar. Pode falar, my friend. Manu, vocês estão ouvindo algumas vozes no fundo, é porque eu tô aqui na sala, a gente está com visita aqui. E isso que você falou sobre esse triunfo final da Era dos Mártires, e principalmente sobre a questão de Constantino, ela é muito importante porque a igreja ela estava se expandindo antes em um cenário de perseguição, e agora ela estava protegida pelo Estado. E na missiologia, a gente olha para essa época da história da igreja e vê um ponto de virada. Por quê? Porque se antes a igreja estava no empreendimento missional, em uma situação que ela estava sendo perseguida, agora que ela estava amparada pelo Estado, é como se a igreja... agora que nós temos a proteção do Estado, já não há mais tanta necessidade desse impulso missional tão forte, tão pujante, e é meio que perde essa força. Então, se antes o núcleo da igreja consistia na missão e, consequentemente, na sua expansão, a partir de Constantino, isso muda. Eu tenho até um amigo meu que fala o seguinte: olha, a igreja começou a estragar, entre aspas, quando ela passou a receber apoio estatal. Aí a igreja começou a ficar avacalhada. Se ela não tivesse recebido apoio estatal, ela continuaria no seu ímpeto de crescimento cada vez mais. Então é muito legal quando a gente olha para a história da igreja. Por isso que é importante a gente ver cada época da história da igreja, ver esses encontros missionais, ver a história dos mártires cristãos, porque, como o Van Hooser, no livro O Drama da Doutrina, ele fala sobre isso, né? Sobre, a gente falou isso no Nefidei também, né? A verdade em um mundo relativizado. Nós cristãos somos chamados ao martírio. Por quê? Porque nós vivemos e defendemos a verdade. E a verdade, para nós, ela tem um rosto, ela tem um corpo, que é Jesus Cristo. E era exatamente o que os primeiros cristãos faziam. Eles não prestavam culto ao imperador, porque para eles havia apenas um único Kyrios e Sóter. Havia apenas um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. É por isso que o Novo Testamento traz muito essa afirmação de Jesus como Senhor e Salvador. Não é à toa. Não é à toa. Quando a Bíblia traz Jesus como Senhor e Salvador, isso é revolucionário. E os primeiros cristãos, eles entenderam muito bem isso. E eles foram até o fim. Eles foram até as últimas consequências. E eles se deleitavam nesse martírio, nessa perseguição, porque eles tinham a convicção da verdade. E essa verdade
é Jesus Cristo, essa verdade que nós cremos, que nós professamos, que nos impulsiona e que transforma a nossa vida. Então, eu adorei a sua exposição, como sempre, porque gera em nós essas reflexões profundas e a gente vai visualizando a história da igreja conforme você vai falando, sabe, my friend? Então, todo cristão precisa conhecer mais a história da igreja. A história da igreja, ela fala muito para nós e nos ajuda a entender o nosso tempo, nos ajuda a entender o nosso contexto, nos ajuda a entender os espíritos da nossa época. Parabéns. Muito obrigado, my friend, pelo seu maravilhoso comentário. Nossa, eu gostei demais do que se falou, porque eu acredito que você puxou um pouquinho aí sobre tanto a teologia quanto o direito também, né? Porque isso impacta diretamente na vida do cristão como um cidadão, né? Como é que ele vai defender e se colocar publicamente. Mas eu também fico pensando muito sobre isso, né? E trazendo para uma reflexão assim devocional mesmo sobre isso, de pensar o que Deus pensa a respeito das épocas que nós temos vivido e da nossa posição como igreja, né? E olhar para trás é pensar isso, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, agora, antes eles estavam ali sobre o imperador que perseguia, agora eles estão sobre o Constantino, o que, que eles vão fazer? Parece uma novela, né? E a gente não se dá conta de que a gente está envolvido nessa história. E olha, agora a gente também tem um governo, a gente também tem uma cidade, a gente também tem uma escola, tem uma igreja, e isso exige de nós um posicionamento, né? Esse posicionamento não ficou só para os livros ou para a igreja primitiva, a igreja está acontecendo. A igreja não se consumou ainda, vamos dizer assim, Jesus vem nos buscar. Então, cada vez que eu leio sobre o comportamento dos cristãos, primeiro que eu, óbvio, né, como uma historiadora, eu fico me imaginando nessa época e pensando o que eu faria. Gente, será que eu seria dos que morriam primeiro? Será que eu seria dos fujões? Será que eu conseguiria me refugiar em algum lugar? Mas certo é que Deus estaria comigo também. Mas é interessante isso. Eu acho que tem uma frase que eu não sei de quem que ela é. Às vezes eu tinha um pouco de raiva dessa frase, porque ela me remete a uma filosofia um pouco coach. Mas às vezes eu gosto dela, que é tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos. Eu não gostava muito dela, não, mas quando eu começo a relacionar ela assim com esse tipo de história, eu penso, de fato, tempos difíceis criam homens fortes, sim, porque, por exemplo, nesse momento de pressão em que a sua vida está em jogo, você não tem tempo para decidir o que você vai fazer. O momento é aquele, a hora é aquela. E acho que às vezes a gente leva uma vida muito folgada, né? Porque não tem ninguém apontando para nós e exigindo essa postura. Mas a realidade é que Deus exige isso diariamente, né? E que vai chegar um dia em que a gente vai precisar colocar, nos impor também, né? Porque os questionamentos, eles estão chegando, gente. Às vezes a gente só finge que não é com a gente, mas eles estão aí. Mas é isso. Mais algum comentário, gente? Daniel, pode falar. Acho que você não conseguiu abrir seu microfone ainda, Daniel. Ah, tá. Vamos esperar. Ah, não, beleza. Sem problemas. Enquanto isso, eu estou pensando aqui que eu tô ministrando nesse momento agora com a minha turminha, uma das minhas turminhas da escola, né? A cultura romana.
E aí a gente estudou Roma, os 3 períodos, né? Monarquia, República, Império, e agora a gente está vendo cultura. E aí chegou nessa parte de cristianismo, né? E aí é muito interessante os meninos de 11 anos pensando e vendo os efeitos sociais. Claro que a gente está um pouquinho mais à frente lá na escola, né? Que a gente já está falando sobre como o cristianismo entra em Roma, como as pessoas começam a se converter e como os valores começam a ser trocados, né? Por exemplo, é um império que cresce com guerra, que aumenta o seu exército através de perdedores de guerra, e entra agora uma filosofia que é contra a escravidão, que é contra a opressão do seu irmão, que é contra a opressão de mulheres. Então, a lógica cristã é completamente contrária à do império, né? E aí os meninos começam a entender que, tipo assim, ser oposição ao império é a sua tarefa, né? E começa a perceber a importância do cristianismo nisso, como a primeira filosofia que foi contra isso, né? Como Jesus sendo pacífico, né? Porque eles estão com essa ideia, né, do Jesus da catequese, do discipulado, e eles estão vendo na prática mesmo como que Jesus ele está entrando no tempo e ele está mudando mesmo a sociedade através da perspectiva cristã. Então está sendo assim, eu me divirto muito, né? Para mim é um púlpito estar ali. Oi, gente, estamos Posso... agora? Sim. Ah, tá. É o fone que estava com problema aqui. Bom, mas boa noite, né? Estou me intrometendo aqui de novo, igual da reunião passada. Mas primeiro eu queria te parabenizar, né, Emanuele, né? Se eu não me engano. Seu nome que não está aparecendo para mim aqui. Mas Isso parabéns mesmo. pela aula. Eu não consegui pegar desde o início, infelizmente, né? Que não consegui chegar na hora certa. Mas o que eu peguei foi muito bom. Então, assim, parabéns pela exposição e que Deus continue te abençoando aí nessa caminhada. E o que eu queria comentar, na verdade, e que eu acho muito interessante, eu sou apaixonado por história da igreja, né? Eu sou suspeito para falar, assim. Na verdade, acho que uma das minhas áreas preferidas na teologia é exatamente a história da igreja, do cristianismo. E eu acho interessante e bonito como a mão de Deus ela vai agindo na história, né? E muitas vezes os cristãos de hoje não conseguem perceber isso, e por não perceberem, por não terem contato com a história, eles deixam de desfrutar, né, da beleza de Deus agindo ao longo da história, e se apegam só a experiências pontuais que acontecem no aqui e agora, né, e não veem a manifestação da glória de Deus no contexto da história como um todo. Então, quando eu vejo, por exemplo, esse período da igreja perseguida, dos mártires, né, e a igreja, o pessoal se reunindo nas catacumbas, como você falou, e toda aquelas reuniões limitadas por conta da perseguição, e aí depois a gente vê uma mudança drástica com Constantino, como você falou também, e depois mais à frente, né, quando acaba se tornando o cristianismo oficializado, na verdade, não só aceito, mas se torna a religião oficial, né, do império. E eu vejo como que Deus ele vai movendo tudo isso de uma maneira impressionante, porque quantas religiões existiam, quantas filosofias existiam, e o cristianismo era sei lá, uma pequena, considerada uma seita do judaísmo, e ele consegue abalar o império inteiro, né? Talvez é o maior império que a gente já teve na história. E se não for a mão de Deus, não tem como explicar um negócio desse, sabe? Então, eu fico, assim, muito impressionado e muito admirado, né, com a beleza de Deus agindo ao longo da história. E só para fechar, quanto a essa questão de mártires, né, e de perseguição, eu acho que a perseguição, na verdade, ela não chega nem a produzir cristãos genuínos, né, e verdadeiros. Eu acho que o que ela faz, na verdade, é que ela elimina os falsos, né, porque hoje, por exemplo, nós temos muitos cristãos, talvez tão tementes a Deus como foram os mártires do primeiro século. Só que eles estão no meio de vários outros cristãos, né? E aí, às vezes, não aparecem porque a perseguição não vem para poder fazer essa peneira, né? Mas eles continuam presentes hoje também. O fato é que existem muitos falsos presentes também, como começou a acontecer depois ali do período de Constantino, a gente já não vê tantos mártires depois. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para você,
Emanuele, ou para o Lincoln também, mas não é nem exatamente dentro do assunto, mas é só como eu peguei pela metade, como é que está sendo trabalhado nessa questão de história do cristianismo? É uma série? Porque como é a primeira vez que eu estou vendo, eu não entendi muito bem qual que é a dinâmica, né? Mas eu meio que entendi aqui que vai ter uma sequência, né? Se tiver, você vai seguir o livro todo do Rusto, como é que é a proposta? Daniel, muito obrigada pelo seu comentário. Mais uma vez, nossa, desde a aula passada, gostei muito da sua participação e agora mais ainda, está na minha aula. Daniel, então, a gente já está caminhando com o Nefi faz um tempo, né? E eu tinha começado a seguir uma linha em História do Cristianismo quando eu comecei a dar as aulas. Só que quando eu comecei a desenvolver o material História do Cristianismo, eu comecei a ver que seria melhor eu seguir a linha temporal do Rusto Gonzalez mesmo, sabe? Tanto por respeito mesmo às eras e trazer essa compreensão da igreja temporal, porque eu acho que isso é muito importante para a história, né? Não a gente... Também é importante a gente passar um pouquinho, ir mais para frente, mas eu estou dando prioridade para a linha cronológica, né, da história da igreja. Então, a gente tem no YouTube essa linha cronológica. Eu não sei exatamente qual que é o primeiro vídeo que a gente tem gravado, depois eu vou conferir, mas eu estou seguindo essa linha mesmo do Rusto. E aí, o que, que eu faço? Os capítulos do livro dele, dos livros dele, eles não são tão grandes, né? Então, às vezes, eu condenso 1, 2, 3, 4 capítulos e faço uma aula, né? Que ela esteja abarcando um tema maior. Então, por exemplo, hoje eu finalizei a Era dos Mártires, mas eu decidi pegar também um pouquinho quando o Rusto fala sobre a questão social dos cristãos, porque eu achei que coube para esse momento, sabe? Então, a perspectiva que eu estou trazendo, ela é cronológica mesmo, e o material com base na divisão do Rusto Gonzalez. Vez ou outra, eu utilizo alguns materiais também quando eu acho necessário, quando é para falar sobre arte, quando é para falar sobre alguma coisa da cultura da cidade, daquele momento que eu achei que faltou no livro, eu faço uma pesquisa por fora, mas material de base é esse mesmo. E em alguns momentos eu também uso o material do Bruce Shelley, que é o História do Cristianismo. Só que eu dou sempre preferência para o material do Rusto Gonzalez, primeiro porque ele é um historiador, né? E porque o livro dele ele é mais criterioso com as fontes, né? O material do Bruce Shelley, ele é um teólogo, ele gosta de história da igreja, só que o livro dele, eu vejo que ele é mais um resumo. Por mais que ele seja importante, eu dou preferência mais para o Russo. Então, é isso. Aí eu estou tentando seguir essa linha mesmo. Então, agora a gente encerrou a Era dos Mártires, né? Agora a gente vai para a Era dos Gigantes. Então, é só acompanhar mesmo essa sequência. Entendi. Perfeito, perfeito. Muito bom. Obrigado. Por nada. Eu estou vendo a pergunta do Daniel aqui no chat. Eu vou... Se você quiser perguntar, Daniel, acho que você pode perguntar ao vivo mesmo, porque às vezes é a dúvida de mais alguma pessoa que esteja assistindo. Então, ele Não, disse aqui no beleza. chat que ele quer perguntar alguma coisa sobre o Nefi. Então, vou dar liberdade para ele. Tá. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha cara aqui também, né? Porque é injusto eu não aparecer e vocês aparecerem. Só que eu acho que a câmera não tá abrindo aqui. Peraí, deixa eu ver. Se eu consigo ajustar. Tá, acho que agora foi. E aí, gente, prazer, tá? Bom, mas, então, a minha pergunta, no caso, com relação ao NEFI, que eu falei que fugiria um pouquinho da proposta do tema específico, era para entender qual que é a proposta do NEFI como um todo, né, como grupo, o que vocês pretendem trazer, né, eu estou meio que chegando agora, mas tenho me interessado pela ideia, tenho me interessado por aquilo que eu já assisti, mas eu não sei exatamente qual que é a proposta, assim, geral de vocês. Por exemplo, uma pergunta aqui mais direta, né? Se vocês todos são do mesmo lugar, né? Se vocês todos são amigos e eu também que penetra aqui no meio, se vocês são da mesma faculdade, têm seguem o mesmo curso, enfim, como é que veio a proposta, né? Por isso que eu falei que fugiu do tema, e como eu vi que está gravando, não sabia se era interessante perguntar na gravação, mas agora já foi.
Não, tá ótimo. Eu vou deixar o Lincoln responder essa pergunta, porque como ele é o CEO do NEFI, ele tem mais propriedade para falar. Conta aí, my friend. Não, que isso, my friend. Bom, vamos lá. Cara, o NEFI, ele surge em 2021. A partir de 2020, a partir de 2019, na verdade, eu comecei a ouvir os episódios do Bibotalk. Em 2020, eu comecei a fazer parte do grupo de direito da ABC2. E eu comecei a pensar sobre desenvolver um projeto que mesclasse as duas coisas. Então, eu comecei a pensar, eu tenho os meus amigos, Manu, Juan, né? E eu pensei, poxa, vamos começar alguma coisa com essa pegada de encontros a partir de algumas linhas temáticas, e aproveitando que a Manu é historiadora, o Juan é filósofo, eu fazendo o mestrado em teologia, chamamos alguns outros amigos na época, e na metade de 2021 nós começamos o NEFI. Basicamente, a ideia do NEFI é instigar, fomentar uma fé inteligente, uma fé que pensa. O NEFI, ele se propõe a ser uma comunidade de reflexão e diálogo a partir de temas importantes e que, às vezes, faltam esses espaços de reflexão, de pensar sobre a fé cristã, de pensar sobre a cosmovisão cristã a partir da história, da filosofia, da arte, da teologia, da educação, do direito. Então, o NEFI, ele acaba sendo esse ambiente virtual que proporciona isso. Então, nós temos algumas linhas temáticas. Então, hoje nós temos História e Cristianismo, com a Manu, tem Filosofia e Fé Cristã, com o Juan, tem Teologia e Contemporaneidade, comigo, tem Arte e Fé, com a Bianca Martins, e temos o Clube de Leitura, com o Giovanni Carvalho. Nem todos são da mesma igreja. Por exemplo, o Juan é luterano, eu e a Manu somos pentecostais, a Bia, acho que a Bia agora é batista, salvo engano, e o Giovanni é batista também, é batista. Então, nós não somos todos da mesma igreja, e as formações também são diferentes. Então, enfim, basicamente, o NEFI, ele se propõe a ser esse espaço. Então, aqui a gente recebe todas as pessoas dentro do cristianismo. Então, participam conosco católicos, reformados, pentecostais, carismáticos, anglicanos, luteranos, enfim, ortodoxos. Participa todo mundo que queira participar, que queira dialogar, que queira aprender junto, né? Acho que o objetivo principal do NEFI é ser uma mesa, é ser uma grande mesa de comunhão, de respeito, principalmente de exaltação a Cristo. E edificar a igreja brasileira de alguma forma. E a gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito no NEFI ao longo dos últimos anos, seja com os encontros das linhas temáticas todo mês, seja com as conferências online todo mês de julho, seja através dos encontros presenciais todo mês de janeiro aqui em Belo Horizonte. A gente está muito feliz de fazer amigos em todos os lugares do Brasil, de receber pessoas bacanas que a gente admira e poder conversar com elas. Então, desde 2021, nós somos o NEFI e a gente tem trabalhado nessa pegada aí. E, claro, o objetivo nosso é expandir a nossa comunidade cada vez mais, alcançarmos um número cada vez maior de pessoas no Brasil, fora do Brasil, e fazer com que essa comunidade tenha cada vez mais amigos que possam compartilhar suas dúvidas, possam ter a liberdade de expressar as suas
inquietações sobre a fé cristã, sobre o mundo de uma maneira geral. Enfim, eu acho que essa é o objetivo, é a proposta principal do NEFI. Ótimo, valeu, cara, obrigado. Clareou bastante aqui para mim, já deu agora para entender qual que é o fio da meada, né? Valeu mesmo. Muito bom, inclusive. Espero poder participar mais vezes, né? E somar com vocês de alguma forma aí também. Muito bom. Gente, então, vou caminhar para a finalização da reunião. Muito obrigada a todos que participaram ao vivo, que estão assistindo essa reunião em algum outro momento. Graças a Deus, o NEFI tem caminhado muito bem. Não posso me esquecer de falar para vocês acompanharem o NEFI no Instagram, porque lá a gente compartilha tudo, né? As datas, as reuniões, os horários, os links. Então, para você ficar sempre atualizado sobre o que a gente vai fazer, quando acontecem as nossas conferências, qual que é o link do nosso grupo de WhatsApp, é só seguir a gente pelo Instagram. E também procurar as nossas gravações no YouTube. Às vezes você viu aí esse vídeo solto, mas a gente tem um canal que tem várias gravações. Então, se você perdeu alguma conferência, você pode correr lá. Tem conferência com todo mundo que você imaginar, de todas as teologias que você imaginar. Quer dizer, todas não, mas uma grande parte. E tá tudo muito bom, de muita qualidade, diversos temas que são do interesse de muitas pessoas. Então, eu convido você a participar. E nós também estamos no Spotify, acabei de lembrar, tem reuniões nossas gravadas, somente áudio lá no Spotify. Então, se você tem acesso a essa plataforma, você também pode nos procurar, NEFI, Núcleo de Estudos em Fé Inteligente, e assistir às nossas reuniões, tá bom? Qualquer dúvida também, mande para nós lá no direct do Instagram, que nós estamos lá sempre online para te responder no horário comercial. E seja sempre muito bem-vindo. Esse é um lugar para você, esse é um lugar para todos que queiram aprender sobre história, teologia, filosofia, arte, que gosta de ler bons livros, relacionar a fé com a cultura. Esse é o seu lugar, tá bom? Então, muito obrigada por assistir essa reunião até aqui. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau. Até a próxima.